Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Irmãos, que alegria podemos estar juntos, cada um no seu lar, mas juntos em espírito, isso que é importante. Nós vamos cantar um cântico que fala que nós vamos caminhar por fé, e é isso que a gente tem feito. Muitas vezes a gente fica desanimado, tristes, meio amedrontados, mas nós louvamos a Deus porque Ele está conosco, Ele nos segura pela mão a cada dia. Vamos lá? Cada dia me guia. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei, essa estrada escura leva-me ao teu querer. Ajuda-me aos medos vencer, teu sopro faz-me renascer, nunca falhaste, és fiel, a tua graça é o meu viver. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei, essa estrada escura leva-me ao teu querer. Mesmo fraco, teu rosto eu posso ver. Tens falado para que eu possa crer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei, essa estrada escura leva-me ao teu querer. Vou convidar você a cantar novamente essa parte, e que você possa sentir que nós estaremos caminhando por fé, porque nós sabemos que quando foca Jesus, nós iremos alcançar a vitória.
Vamos confiar, irmãos. A nossa luta é grande, mas o nosso Deus é maior. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei, essa estrada escura leva-me ao teu querer. Obrigado, Jesus, porque estamos contigo a cada dia. Obrigada porque o Senhor tem nos carregado no colo, Senhor, nos momentos mais escuros, mais sombrios das nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem dito, você não está sozinho, eu estou com você a cada dia. E que isso seja realmente algo que venha no nosso coração, nos trazendo paz, nos confortando e nos fazendo caminhar dia a dia no Senhor. Em teu nome oramos. Amém, Jesus. Boa noite, queridos. Hoje nós voltamos a trazer a mensagem de uma maneira remota, gravada, durante essas 2 semanas devido aos decretos em relação à Covid-19. Mas já que vocês já estavam sabendo sobre isso, eu quero convidá-los realmente a focarmos agora na Palavra de Deus. Nós já nos preparamos com os louvores e agora eu quero pedir que você, junto comigo, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos de 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2, versos de 8 a 11. Nós vamos ler especificamente sobre uma igreja chamada Esmirna, que se localizava na cidade de Esmirna. É uma das 7 igrejas descritas, igrejas que o nosso Senhor Jesus reina soberanamente, e nesse sentido eu quero que vocês pensem nessa igreja também como instrumento abençoador da sua vida, que você possa entendê-la como um instrumento que te ajudará a passar pelas provações, a passar pelos desafios da vida, e onde nós temos várias lições que nós podemos tomar. Então vamos ler esta mensagem que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano de segunda morte. Até aqui, vamos orar? Muito obrigado, ó Pai, por esse momento da sua palavra, por esta palavra bendita que foi revelada no passado ao apóstolo João e transcrita desta forma no livro de Apocalipse. Obrigado por podermos recebê-la. Agora eu peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que não só nós a recebamos através de entendimento, mas também que os nossos corações se tornem receptivos à Tua Palavra agora nesse momento. Ajuda-nos, ó Pai, a aplicar as lições que esta igreja sofreu e essa igreja se saiu vitoriosa em nossas vidas, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós começamos então a olharmos com mais carinho sobre as 7 igrejas de Apocalipse agora, mas mais especificamente sobre a igreja de Esmirna. O Jesus deu a João, para cada uma das 7 igrejas, uma mensagem. Essas são reais, essas igrejas, mas são também congregações representativas ou grupo de congregações em centros estratégicos ali da Ásia Menor. E cada carta se concentra em uma questão específica a cada igreja, junto
também com certos desafios a essas igrejas, mas também nós podemos ver que essas igrejas, elas representam toda a igreja de Jesus Cristo em todas as épocas. E hoje nós estamos voltando a nossa atenção para a igreja na cidade de Esmirna. E é muito interessante nós observarmos a história também. Darmos um salto um pouco mais longe do que João, mais próximo dele, porque João tinha um discípulo chamado Policarpo. E a história desse discípulo nos chama a atenção, porque hoje eu quero falar para vocês sobre estar sob pressão. Então essa igreja, ela viveu sob pressão. E a história desse jovem da cidade de Esmirna, que Deus chamou ao ministério, chamado Policarpo. João, o apóstolo, foi seu mentor. João o separou para o cargo pastoral como supervisor da sua cidade natal, Esmirna. Ele era um homem de Deus, era um homem eminente em piedade, devoto do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele cumpriu seu ministério com diligência até os seus 86 anos de idade. E foi por volta de 161 depois de Cristo, quando Marco Aurélio se tornou imperador romano, que um período de perseguição se alastrou grandemente. E Policarpo foi preso e sofreu grande pressão, e ele foi pressionado pelo procônsul romano da época a confessar que César era o Senhor, que César era divino, a oferecer sacrifício a César e declarar que César era Deus. E é claro, Policarpo recusou consistentemente. E assim a pressão continuou cada vez mais sobre a vida dele, até que ele finalmente foi condenado à morte na arena. Pensem vocês. E entrando no estádio procônsul ali, naquele espetáculo de horror, como era feito, aquele pão e circo daquela época, ele pressionou novamente a Policarpo para que Policarpo jurasse que ele renunciava a Cristo. E Policarpo responde uma frase que é gravada na história da igreja, que diz assim: 86 anos eu o servi e nunca uma vez ele me prejudicou. Como então blasfemarei do meu rei que me salvou? E assim, ousadamente, ele desafia o procônsul romano. E o procônsul pede mais uma vez, de uma maneira já querendo matá-lo e expondo-o às multidões. E Policarpo responde a esse homem ousado que ele estava fazendo Policarpo a jurar pela fortuna de César. E Policarpo fala: você tem ignorância do meu verdadeiro caráter. Se você soubesse quem eu sou, e eu sou cristão, e se você desejar aprender a doutrina cristã, atribua-me um dia. Então, já de uma maneira muito nervosa, o procônsul, sendo quase que querendo matá-lo naquele instante, jogando ele às multidões, e todos ali procurando o seu sangue, e ele ali procurando evangelizar. Então o procônsul diz: eu vou te jogar e vou te expor aos animais selvagens. Você vai morrer através dos animais selvagens. Então se arrependa. E Policarpo fala: chame por eles, mas eu não vou negar, mesmo diante de animais selvagens. Você me ameaça com isso? Com fogo? Com outras coisas? Mas nem animais, nem pelo fogo que queima, que se apaga depois de um tempo. Que é tudo isso perante o castigo eterno reservado para os ímpios e vocês que são ignorantes? Mas por que você demora? Faça o que deve fazer. Então
o procônsul voltou-se para as multidões, dizendo: Policarpo professou ser cristão. Então todos gritavam: Este é o mestre da Ásia, pai dos cristãos e subversor de nossos costumes. Sacrifica-o, queima-o. E Policarpo daí prepararam uma pira para ele, colocaram ele nesta pira e começaram a atear fogo. E Policarpo começa a orar: Ó Pai, eu te abençoo por teres me considerado digno de receber minha porção entre o número dos mártires. E assim disse amém, o fogo foi aceso, o consumiu e Policarpo foi ficar com Jesus. Queridos, mais um exemplo de um cristão martirizado. Esmirna era um ambiente tóxico, dentro do qual tentar viver a vida cristã. Para moradores de Esmirna seguirem Jesus nos dias de Policarpo, ou como vemos aqui no capítulo 2, nos dias de João, no próprio apóstolo João, era necessário uma coragem considerável. A igreja ali, incipiente em Esmirna, experimentou sofrimento profundo, agudo, prolongado e que estava aumentando. Então a mensagem de Jesus para o povo sofredor de Deus nessa cidade é projetada para eles para fornecer recursos, para equipá-los, para fazê-los suportar fielmente até o fim. Aí surge essa pergunta: como permaneceremos fiéis quando o sofrimento se agrava? A esta pergunta está a resposta aqui em Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. E essa cidade de Esmirna, partindo um pouco para a questão histórica que envolve ela, é a atual Izmir, na Turquia. Ela foi construída em uma colina frequentemente chamada de a Coroa de Esmirna. E eu queria que você olhasse aqui para o versículo 10. Aqueles são os fiéis sofredores de Jesus na cidade, e eles receberão uma coroa melhor do que aquela de que essa cidade era chamada. E nós podemos então perceber que Jesus quer que eles persistam quanto à fidelidade, e ele vai se tornar realmente aquele que a protegerá. Ele quer que esta igreja permaneça em pé. E você sabe, a onda de tempestade, de sofrimento, quando ela começa a bater, como muitos de nós passaram nesse período de pandemia, começa a bater, elas, em alguma maneira, em algum dia, elas vão recuar. Elas são firmes, elas são difíceis, mas elas vão recuar, essas ondas. E nós vamos permanecer firmes, sempre abundantes na obra do Senhor. É com isso que esses 4 versos foram projetados para nos ajudar. Eles estão colocados aqui justamente como um grande desafio para vermos que o Senhor Jesus nos ajuda a permanecer firmes através de qualquer tempestade, a fim de nós ganharmos a coroa da vida. E nós precisamos realmente entender isso. E eu quero levá-los agora a fazer uma pequena pausa aqui para entender um termo que é a questão que aparece no verso 9, que aparece no verso 10, que é tribulação. E aqui é registrado com detalhe essa tribulação. E veja o vocabulário que Jesus usa para descrever suas circunstâncias. Eles suportam tribulação, pobreza, calúnia. E alguns deles, no verso 10, têm medo, é normal. Aparentemente haverão prisão e até morte. E os agentes do sofrimento também estão aqui, são colocados aqui. Há aqueles que se dizem judeus e não são, mas uma sinagoga sim de Satanás.
E aparentemente é porque a comunidade judaica ali em Esmirna, ela rejeitou a mensagem do Evangelho sobre o Messias Jesus e se tornou um instrumento de oposição à igreja. E eles afirmam ser o povo de Deus, mas não são. Ou com a palavra também pode ser traduzida. A sua blasfêmia revela o que eles são de fato. Uma sinagoga de caráter completamente diferente. E por trás dos agentes humanos de sofrimento colocados aqui para provar a igreja de Esmirna, está ali a milícia de Satanás. E o versículo 10 fala que o diabo que jogará alguns deles na prisão. Então a zona de combate espiritual, que é a vida cristã, ela se espalha de uma maneira também na área física. Satanás procura destruir a igreja em Esmirna, apagando seu testemunho, trazendo pressão, trazendo sofrimento econômico, político, um sofrimento legal, material e um sofrimento físico sobre eles. Então eu quero que vocês observem rapidamente essa palavra tribulação que Jesus usa para resumir o que está acontecendo. Você vê novamente o versículo 9, versículo 10, conheço a sua tribulação, ou durante 10 dias você terá tribulação. E a palavra em grego é tripsis, que significa pressão. Vocês conhecem um lagar de amassar a fruta para tirar o caldo? Pode ser feito com um moinho, ou também com um lugar onde as pessoas pisam para esmagar e tirar o caldo. A fruta é colocada no barril e em seguida você gira a alça, vai girando, né? E aquilo, cada volta que dá mais pressão, aumenta a pressão, a fruta é esmagada sob pressão, cada vez mais para baixo. Cada curva que você dá na alça aumenta cada vez mais. E a vida em Esmirna era como existir dentro de um daqueles lagares. E Satanás é que estava girando a alça e construindo cada vez mais pressão. Esta é uma igreja sofredora. E, no entanto, eu não posso deixar de sentir-me tranquilo quando eu estou lendo a carta para a igreja de Esmirna. É quase como a gente assistir aqui um vídeo daqueles de, acho que é Test Crash, quando eles colocam os carros para fazer aqueles testes para medir a segurança deles, né? Que eles vão sendo testados e os fabricantes batem seu carro numa velocidade de parada contra um concreto, em condição, é claro, de laboratório. E o cenário de concreto, o cenário para ser recriado, parece até algo que vai destruir a pessoa que está lá dentro. Mas aqueles carros que são aprovados, que estão em colisão frontal, eles garantem que os recursos de segurança funcionarão como deveriam, nos afastando então dos destroços. Nós podemos até ficar abalados. Imagine você dentro de um acidente com um carro que passa por um teste desse e é aprovado. Você vai sair de lá abalado, mas inteiro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que mesmo em meio aos pesadelos, e eles podem acontecer, no entanto, graças a Jesus Cristo, nós estaremos seguros. Nesse meio a esse teste intenso, as promessas de Jesus, elas são projetadas para nos manter salvos, mesmo quando os piores pesadelos chegam até nós ou acontecem. Ele diz: não tenha medo com o que você está prestes a sofrer, porque seguir a Jesus às vezes pode ser extremo, às vezes pode ser dolorido e difícil. Eu sei que o sofrimento vem, mas quando chega, como chegou a igreja de Esmirna, que foi projetada para nos mostrar
as características de segurança da graça soberana. E nós, como seu povo, seremos mantidos seguros. Então, o que eu quero trazer agora a você, nesse primeiro ponto que eu vou descrevê-lo, é justamente esse projeto do sofrimento para o cristão. Como é esse projeto do sofrimento? Quais são os recursos de seguranças? Quais são os recursos da graça disponíveis para nós quando o sofrimento chega? Eu queria destacar aqui 3 coisas que são claras nesse texto. Você pode vê-las junto comigo. Primeira questão: a duração do sofrimento cristão. O destino dos sofredores em Cristo. Então, quando nós vamos olhar para tudo isso, esta passagem, antes de mais nada, nós aprendemos sobre o sofrimento. Olhem o verso 10. Não temas o que você está prestes a sofrer. Não temas o que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a jogar alguns de vocês na prisão. Você terá tribulação. Seja fiel até a morte. Isso, quando você recebe algo assim, é uma notícia terrível. As ondas de tempestade estão próximas a atingir o auge. Mas, por outro lado, por mais que isso seja desta forma, as coisas estão ruins, Jesus está dizendo, mas estão prestes a piorar. Mas não tenha medo. Então ele nos dá e nos diz uma razão vital para não termos medo. E é justamente que, por mais que nós sejamos testados, você pode ser testado. Eu sei que muitas vezes o diabo está trabalhando com raiva contra a igreja de Cristo e contra Cristo. E ele quer quebrar a nossa fé, ele quer silenciar o testemunho da igreja. E se ele não puder fazê-lo, ele vai prejudicar através de perseguição, de oposição, porque essa é a agenda do diabo. Mas, por outro lado, muito maior do que a agenda do nosso inimigo, está diante de nós a agenda de Deus. E Deus tem uma outra agenda para todos nós. Deus tem uma agenda completamente diferente. Os ataques do maligno no desígnio de Deus são provas da nossa fé. A igreja sofredora na providência de Deus está sendo ensinada, ela está sendo treinada, ela está sendo conduzida, ela está sendo moldada através dos lugares que são doloridos, das provações diárias. Para quê? Para que ela possa se agarrar cada vez mais e mais completamente a Cristo e caminhar daí sim em uma nova obediência, e ela é capacitada a cada momento, como nós podemos ver em Tiago, capítulo 1, nos versículos 2 e 3. Contem tudo com alegria, meus irmãos, quando enfrentarem provações de vários tipos, porque você sabe que a prova da sua fé produz firmeza. É isso que Deus pretende com as nossas provações. Ele quer que a nossa fé seja trabalhada e ali nós tenhamos firmeza. Ele está trabalhando para tornar a nossa fé produtiva, para produzir firmeza nos piores tempos. Ou como fala em 1 de Pedro, versículo 1, 6 e 7, nisto você se alegra, embora agora, se necessário, tenha sido intrigado por vários tipos de provações, de modo que a genuína fé é testada, mais preciosa do que o ouro que perece, embora seja refinada pelo fogo, possa resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está refinando a nossa fé na fornalha das aflições
queimando as impurezas e fazendo brilhar como ouro refinado para Deus. É isso que Deus está fazendo em nós. E nós precisamos urgentemente, em tempos como o que nós passamos, cultivar essa perspectiva. Essa perspectiva de que Deus está trabalhando em nós, que Deus está ali traçando novos planos, nos moldando conforme a semelhança a seu Filho, e que quando nós nos sentimos inundados de sofrimento e provações, nós precisamos lembrar o que Deus disse a José. Lembrar que quando eles desceram ao Egito em busca de alívio, sem saber o que o irmão de quem eles pensavam ter se livrado e matado era o príncipe do Egito agora, e quando ele se revelou a eles, ele disse que poderiam, e nós poderíamos aqui acrescentar, pretende o mal, só que Deus quis o bem. Deus está trabalhando em nossas provações. O cristão que sofre, ele sofre, e quando ele sofre, Deus quer torná-lo mais parecido com Cristo. Esse é o projeto do sofrimento para o cristão. Torná-lo mais parecido com Cristo. Mas também temos que pensar aqui, porque esse texto nos fala sobre a questão da duração do sofrimento. Em segundo lugar, eu quero que você observe a duração do sofrimento cristão. Olhe novamente para o versículo 10. Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a jogar alguns de vocês na prisão, para que possam ser testados, e por 10 dias você terá tribulação. O sofrimento está chegando, mas ele não tem limites. 10, 11, 15. Jesus está no comando, independente dos dias. Jesus está no controle. Ele está no comando de nossas lágrimas, de nossas dores, de nossas provações. Ele está no governo. Às vezes você pode se sentir talvez como um náufrago, flutuando sozinho em um oceano infinito de mágoa, de sofrimento. Não importa de que lado você olhe, você não consegue ver o horizonte, não há como chegar. Não há fim para a situação. Às vezes, parece que acabamos. Mas nós precisamos ser lembrados que sempre há uma costa para chegarmos a cada oceano. Mesmo que você não consiga vê-la. Parafraseando aqui um comentarista, nossos sofrimentos podem testar nossos limites, mas sempre há limites para os nossos sofrimentos. Nossos sofrimentos podem testar nossos limites, mas sempre há limites para os nossos sofrimentos. Isso não é uma boa notícia? Você pode ser testado, você pode até sentir que chegou à borda da sua resiliência, da sua capacidade de lidar com todas as coisas. Mesmo lá, na extremidade, aquele que conhece a nossa estrutura nos lembra que está conosco, nos lembra que tem o controle, nos lembra que a graça pode nos sustentar e que um dia Ele colocará mais um pouquinho longe as nossas provações e mesmo assim nós continuaremos, porque Ele continuará nos fazendo vencedores. Nós precisamos nos apegar nisso. Nós precisamos entender que, como Lutero dizia, até mesmo o diabo é diabo de Deus. Em toda a sua raiva, em toda a sua malícia, como tudo que ele faz contra o povo de Deus, mesmo nessa verdade, por estar por trás de várias coisas, nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nosso sofrimento tem um tempo, uma duração, tem um projeto para que nós cresçamos, como eu falei no primeiro ponto,
E quando começamos a nos submeter à sabedoria de Deus, nós aprendemos a não ter medo das coisas que nós estamos prestes a sofrer. Portanto, eu queria concluir agora nesse momento. Os detalhes do sofrimento cristão são muitas vezes severos. E por trás, muitas vezes também está a malícia do próprio inimigo de Deus, do maligno. Mas na medida que sofremos, nós não podemos esquecer o projeto do nosso Senhor para o sofrimento. E seja qual for a intenção do inimigo, Deus levará isso servindo para o nosso refinamento, para o nosso crescimento. A duração do nosso sofrimento também é uma duração limitada pela sabedoria e pela soberania do nosso Deus, porque Ele governa todas as coisas de uma maneira poderosa e sábia. E mais do que isso, quando nós olhamos, e o texto nos diz isso, no verso final, o destino nosso, por mais sombrio que sejam as provações, o nosso destino é brilhante e cheio de vida. Então, quando Deus diz, quando Jesus nos diz nesse texto, não tema o que você está prestes a sofrer, Ele nos dá um recurso para obedecer a sua exortação. E da mesma maneira que o nosso Deus, Jesus Cristo, está vivo, e através dele eu posso enfrentar amanhã, e porque Ele vive eu posso não ter medo das coisas, e porque Ele está vivo, e porque Ele tem o controle de todo o futuro, eu sei também que vale a pena estar com Ele, e porque Ele vive, eu posso também crer no amanhã. Então que isso seja uma boa notícia. Olhar para a igreja de Esmirna nos leve a refletir sobre não só o sofrimento, mas sobre a vitória que está por trás de cada sofrimento. E lembrar que Jesus está conosco sempre. Vamos orar? Eu quero convidá-lo a curvar sua fronte agora nesse momento e louvar ao Senhor por cada coisa que acontece conosco. Senhor, nós louvamos o Teu bendito e santo nome. O Senhor é o Senhor da vida, o Senhor é aquele que nos prova, mas é aquele que nos sustenta pela Sua graça. É aquele que nos dá a coroa da vida e nos faz perseverar até o fim da caminhada. Então, Deus, por mais que sejamos provados e pedimos perdão, porque muitas vezes essas coisas que acontecem em nossa vida obscurecem a Tua glória, mas mesmo assim nós estamos aqui na Tua presença, pedindo que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos estabeleça novamente através da Sua vontade. E por mais provações que nós tenhamos, nós sabemos que há um propósito, que há um limite e que há uma vitória sobre todas elas também. Que o Seu propósito final seja nos levar a salvos para a glória. E que isso gere regozijo em nossos corações e nos dê ânimo para vencer o dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito estejam sobre todos, hoje e sempre. Amém. Queridos, Deus abençoe e uma semana de vitórias a todos vocês. Um abraço. Até mais.